Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e este é o programa O que é o Espiritismo. Programa este onde a gente se reúne para estudar, para debater, para juntos com você estudar e a gente poder angariar mais conhecimento nessa doutrina e alicerçar a nossa caminhada. Então, embarque conosco nessa roda de conversa, nos ajude, mande a sua mensagem, a sua dúvida, o seu posicionamento, o que você achou, para a gente poder, junto, progredir e evoluir nos nossos estudos. Nesse 5º ano de programa no ar, você que nos acompanha já sabe que estamos visitando os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E hoje, dando continuidade ao tomo 2, módulo 10, que trata da lei de adoração, vamos estar vendo o roteiro 3, que trata do Evangelho no Lar. Sabe o que é essa prática? Hoje, então, a gente vai estar esclarecendo sobre o assunto junto com meus companheiros. Seja bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, mais uma vez estamos juntos, meus amigos, paz no coração de todos. Que nós façamos um programa bastante alegre e com grandes ensinamentos para levar aos nossos queridos internautas. Paz no coração de todos. Minha querida Isabela Martins. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando sobre doutrina espírita junto com amigos tão queridos. Vamos a mais um programa. E o turista Raimundo Souza. Raimundo. Sempre sobra para o velhinho, né? Aí é meio complicado, mas é um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar dessa doutrina consoladora, né? E levando ao esclarecimento, né, do que é realmente essa doutrina que nos ajuda a compreender a vida. E você que ainda não fez o EJE, tem interesse, busque uma casa espírita próxima à sua residência, que todo início de semestre geralmente começam as turmas, que é um estudo modular, como a gente já explicou. Além de estudar aqui conosco, mas também estudar presencial e em grupo, é uma oportunidade de grande auxílio. Então, busque estar fazendo essa tarefa, iniciando esses estudos de maneira segura, conhecer a doutrina espírita. A gente disse que vamos dizer assim, o ABC da doutrina, o EJE. Não perca essa oportunidade. Vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Segue-me. Mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Elogios e Críticas. Se o Sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a Terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a caracterizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam, há muito tempo, sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente que é chamada a servir, a vida organizada na Terra mostrar-se-ia confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sobre aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar, e se a demonstração paralisa-nos as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação
que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem, originarem tão somente de Deus. Bem após o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade para a gente dar aquela relaxada, dar uma apaziguada na mente, para a gente poder agora sim estudar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu falei, módulo 10 do tomo 2, onde a gente está tratando da lei de adoração, e o roteiro 3, onde está falando do Evangelho no Lar. Meu querido Reinaldo, vou começar por você. O que é o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, né? É nada mais nada menos que uma reunião semanal, familiar, dias e horas pré-determinada, né? Para que a gente estude o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho conforme a doutrina nos orienta. Onde tem orações, onde a gente faz o estudo, a gente faz debate, faz um debate em família para que a gente firme o ensinamento. Isso é só mais ou menos isso. Quem mais? Bom, eu entendo o Evangelho no Lar como uma prática, né, semanal, em que você reforça seus conhecimentos com da doutrina espírita e do Evangelho, na verdade, né, e essa interpretação sobre o ponto de vista da doutrina espírita, mas eu acho que também é um momento de você renovar os seus compromissos com você mesmo, com a sua melhoria íntima, porque o Evangelho no Lar é aquele momento onde você desperta novamente para aqueles ensinamentos que, por incrível que pareça, às vezes você acaba de estudar sobre isso e aí logo em seguida vem a prova, né? Como na escola comum. E aí você, meu Deus do céu, acabei de ler sobre isso, já estou brigando, já estou entrando no embate. Então acaba que o Evangelho no Lar é aquele momento em que você reforça os conhecimentos sobre o que Jesus faria no meu lugar, diante dessas situações, né? Então, é um momento de reforçar esse conhecimento e aumentar a minha evolução, né, aqui na Terra. Olha, o estudo do Evangelho no Lar, né, tudo isso aí que já foi falado, né, mas assim, que é uma reunião, né, como todos disseram, uma reunião na família, né, um determinado dia, determinado horário, né, para leitura, né, e troca de ideias, né, sobre os ensinamentos cristãos. Não se fala de outra coisa no Evangelho, se fala dos ensinamentos cristãos. E aproveita do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no nosso lar, né? Então a gente pode dizer, né, em outras palavras, que é uma reunião familiar, como disse Reinaldo, de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, né, interpretados, né, à luz da doutrina dos espíritos. A gente não pode esquecer, né, do Evangelho no Lar, a gente está fazendo uma reflexão à luz do que o Espiritismo nos orienta, né, que realmente ali a gente consegue todas as explicações, né, necessárias para a gente compreender esse Cristo maravilhoso que é nosso irmão. Você que está nos assistindo. Tá, pode falar, Bela. Depois... Eu ia só comentar uma coisa, André, dentro da fala dos nossos amigos, que para as pessoas que estão nos assistindo, né, talvez elas ouçam e pensem assim, então eu só posso fazer com a minha família, mas na verdade essa reunião ela pode acontecer, né? Você com seus amigos, você sozinho. Então a gente fala da família porque geralmente no lar é onde se reúne a família, né? Então o comum, o usual é realmente que a gente reúne a família. Mas é uma prática que ela pode acontecer, esse estudo, né, esse evangelho que a gente chama, ele pode acontecer também de outras formas, né, assim, sem necessariamente ser com essa estrutura de família que a gente conhece. Inclusive, você pode fazer só também.
Pois é, eu queria fechar essa primeira questão de duas formas. Primeiro, que a gente aqui está enfatizando estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, lógico, é um programa espírita, né? Então, mas a quem que está nos assistindo, que for de outra denominação religiosa, a importância é o quê? É estudar o Evangelho do Cristo. Então, pega a Bíblia e faz a leitura de um trecho do Evangelho e se reflete sobre isso. Nós aqui vai a todo momento estar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação, daqui a pouco a gente vai falar das obras que podem ser lidas, a gente vai também estar referenciando obras espíritas, porque é um programa espírita, mas isso nada impede, aí a gente espera que fique assim entendível esse ponto de que pode ser de outras obras que for possível, mas o mais importante é o quê? É a oportunidade de se reunir em torno dos ensinamentos do Cristo, refletir sobre isso, trazer Jesus para o lar, ou então para a roda de amigos, para aquela oportunidade, aquelas pessoas que estão reunidas, inclusive só refletir os ensinamentos do Cristo para justamente a gente alicerçar esse conhecimento, trazer para o nosso cotidiano e a gente, de fato, buscar vivenciar o Evangelho. Eu acredito que esse é o real propósito do Evangelho no Lar, a gente oportunizar essa reflexão e trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia, e a gente vivenciar. E Andréia, não, quando tu falou isso, me lembrou uma obra que eu gosto muito, que é o livro Renúncia, que é um livro psicografado pelo Chico, editado pelo Espírito Emmanuel, em que a personagem principal dessa obra, que é o espírito da Alcione, ela faz o Evangelho no lar, né? Ela ainda ali alocada na Europa, século, se eu não me engano, 17, 18, por ali, em que essa obra se passa, e ela faz o estudo do Evangelho, ele narra isso com a Bíblia, né? Então ela abre, e o engraçado, é muito interessante, tem inclusive uma passagem muito bonita que eu não vou me lembrar aqui de cabeça das frases utilizadas, mas que os espíritos lá narram nessa obra, que ela pega um trecho, uma frase, e daquela frase ela vai, juntamente com aquelas pessoas que estão naquele lar, discorrer, conversar sobre aquilo, refletir, trazer para a vida deles, né, do cotidiano, como é que a gente pode trabalhar isso e tal. Então é muito interessante você perceber como uma frase pode ter um significado, um impacto, uma reflexão que te leve ali por horas, às vezes, num debate, né? Você fica ali muito tempo ruminando sobre aquele aprendizado. Então, assim, tem muita coisa. O Evangelho, apesar de não ser um livro tão extenso, com inúmeros volumes e etc e tal, mas ele tem ensinamentos de uma profundidade, assim, grandiosa. Realmente, a cada frase, nós somos capazes de parar, refletir e tirar um aprendizado. E foi bem lembrada essa tua colocação de que nós, obviamente, vamos citar aqui obras espíritas, mas cada um pode fazer isso, né, com as suas devidas adaptações à sua religião. Alguém mais? Posso seguir? Bem, gente, Bela, começar com você. Hoje eu vou citar. Qual a importância, então, do Evangelho no Lar? Vamos dar uma... Olha, eu entendo o Evangelho no Lar, e a doutrina espírita traz muito essa visão, essa imagem para a gente, de que o Evangelho no Lar é como você acender uma luz na sua casa. Então, a importância de realizar esse tipo de estudo é porque você aproxima de você espíritos amigos, espíritos protetores, você traz para sua casa uma claridade, não só naquele momento do aprendizado, mas uma claridade que permanece ali, né? Porque no momento do Evangelho nós temos a presença de todo tipo de espírito, gente, porque a todo momento nós estamos cercados dele. Não pensem que, então não vou fazer porque eu não quero atrair nenhum espírito. Não, você já está com espíritos ali. Quando você faz o Evangelho, você acende uma luz para aqueles que estão ali presentes, inclusive para você. Então, eu entendo que a grande importância do Evangelho é essa. Ela nos traz, ela nos reaviva os ensinamentos de Jesus,
nos traz a interpretação da doutrina espírita acerca daqueles ensinamentos e acende uma luz na nossa casa, aproximando da gente, dos nossos familiares e daquele ambiente ali que é tão importante, que nós passamos tanto tempo da nossa vida, espíritos, né, que vão nos auxiliar na nossa jornada e nesse processo, né, em busca de melhoria. Tá, quem mais? Vamos falar sobre a importância do Evangelho no lar. A prática do Evangelho, né, como todos estão dizendo, né, é importante, porque ela visa trazer também a mensagem de amor, paz, né, caridade, dentro do ambiente familiar, né. A leitura e reflexão, né, do Evangelho, né, principalmente como nós estamos falando aqui do Espiritismo, né, e a gente vai dar uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, como foi citado também, é para fortalecer esses laços familiares, né, e promover a harmonia, né, a compreensão de todos os membros da família. Porque é um momento que a gente se reúne para falar de coisas boas, né, e ali esse relacionamento das coisas boas vão atrair bons fluidos, né, e que vai realmente organizar a família, que às vezes a gente está tem umas pendências aí, né, para resolver, e ali a gente já auxilia dando serenidade para todos, né, onde se está falando das benesses do Cristo. Estou esperando a falar. Olha, eu acho que a importância já foi bastante esclarecido, que é realmente importantíssimo o Evangelho no lar, porque além de tudo isso, ele é um ambiente, primeiro é um ambiente que a gente consegue reunir o maior número de grupos da família. É o momento que a gente tem a oportunidade de todo mundo ter aquele momento de debater assuntos de relevância para a nossa vida, para o dia a dia. Além do mais, além do que Isabela deixou bem claro, como a gente vive rodeado de espíritos, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Esse é o momento de a gente se aproximar cada dia mais dos espíritos de luz, vamos dizer assim, dos espíritos bons, tá? Então, em função do nosso dia a dia, às vezes a nossa mente, ela às vezes, com tantos os problemas, a gente vive em alguns momentos mais difíceis da vida, onde a gente atrai os nossos irmãos equivocados. E no momento do Evangelho, a gente atrai os mais evoluídos, e, consequentemente, além de nós aprendermos, nós levamos ensinamento para aqueles nossos irmãos que nos acompanham, que ainda estão equivocados no projeto de vida dele. Então, é fundamental esse momento, que é o momento que a gente está aprendendo e os espíritos desencarnados também estão aprendendo. E, muitas das vezes, vários espíritos que estão em reunião, em Evangelho no lar, eles são socorridos, são aliviadas as suas dores, passam por uma transformação. Então, é fundamental. Se todo mundo soubesse, não importa a religião, fizesse o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar, já foi falado aqui, mas só para me reforçar, nós fazemos utilizando a metodologia espírita, mas qualquer religião pode usar a metodologia daquela religião dele. A Bíblia, seja lá qualquer livro que for, ele faz usando a metodologia. O importante é que, nesse momento, haja uma reflexão e que as pessoas da família participem disso. Isso é que é a coisa mais importante. E não importa, pode ser até um livro de mensagem, não importa qual tipo de livro. O importante é que tenha uma mensagem edificante para que dê momento de reflexão. Eu acho que ele é importante muito em função disso, esse momento de harmonia que no lar. É um momento onde pode estar, se até algum momento atrás, alguém discutindo fazer, mas na hora do Evangelho a harmonia volta ao lar. É o momento de a gente até trazer a paz para o nosso lar. E aí, pegando o gancho dessa fala de Reinaldo, meus amigos, quem pode participar desse estudo? Crianças, por exemplo, podem participar? Todo mundo. Raimundo, que no começo que está só se segurando. Não, todos podem participar, né? Todos podem participar, porque é um momento democrático, né? Que a palavra que está em voga, né? Todos podem participar e devem, né? E devem participar, porque é um momento de esclarecimento, como disse Reinaldo ali, a gente está reunido, né? Para esclarecer todas as dúvidas, né? E nós temos um exemplo maior que é Jesus. Então, quando a gente vai falar da vida de Jesus, quando a gente vai comentar
os acontecimentos com Jesus, traz uma paz, traz harmonia, né? E além do mais, também dá aquela... É a hora que a gente passar aquelas mensagens edificantes para todos, né? Então, as crianças podem participar, sim, e devem, né? E devem participar. Tem uma coisa importante nesse evangelho, de quem pode participar, se você estiver começando ou já fazendo o seu evangelho e chegar uma visita, você não deve parar, você deve continuar com o seu evangelho. Porque é importante, né? E convidar essa pessoa a participar, porque o evangelho é para isso, é para todos. Jesus não escolhia quem ia escutar suas palavras. Jesus fez muito evangelho no lar, não fez, não? Todas as reuniões que Jesus fazia nos lares era um evangelho que ele estava fazendo. Ele está fazendo um evangelho no lar. Então, o evangelho do lar é uma reunião, a gente coloca a família, mas quando a gente for levar esse evangelho no lar, como Jesus entende, é a família. O que é a família? Se nós formos falar, todos nós somos familiares, todos nós somos família. Então, não importa a pessoa que esteja na sua casa, não importa quem queira, qualquer pessoa. E quando é as crianças, é muito melhor as crianças participar, que a criança ele está em momento de aprendizado. E se ele participa do evangelho lá, ele vai começar a aprender coisas boas. Ele vai começar a ter esse entendimento. Então, é fundamental as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, os visitas, todo mundo deve participar. É nesse momento que a gente vai falar das condições morais, né? E a gente vai trazer ensinar a parte moral, né, da vida em sociedade. Bela? Eu acho que se tem algo que traz benefício e não possui qualquer contraindicação, é o evangelho no lar, né? Porque ainda que você ache que aquela pessoa não tem a capacidade de compreender, não vai participar ativamente, que ela não vai colaborar, mas as formas de aprendizado, elas acontecem de forma muito diversa. Então, assim, sempre é uma oportunidade para absorver aquele conhecimento, ainda que aquela pessoa não fale, não dê uma contribuição, mas ela está ali atenta, prestando atenção. E pode ter certeza que no momento certo, ela vai dar sinais de quem ouviu em algum momento aquela lição na sua vida, sabe? E eu lembro, inclusive, de situações que, na minha família, né, nem todos são espíritas, como muitas famílias. E aí eu lembro de uma época em que eu fazia questão, não, vou fazer evangelho lá, cada vez a gente vai na casa de uma pessoa, depois a gente fazia um lanche, que nem é uma coisa de praxe, né? Mas eu fiz isso no intuito de fazer daquele momento, um momento de reunião familiar, fazendo com que as pessoas se atraíssem mais, né, pelo aquele estudo. Então, nem tinha tanto a proposta de evangelho no lar, porque acabava que a gente rodava muito na casa dos parentes, mas era uma proposta de estudar o evangelho, nos reunirmos semanalmente e participarmos mais ativamente da vida um do outro, né? E eu lembro que uma certa pessoa da minha família nunca participava, não se envolvia, mas estava sempre lá, sempre atento, sempre ouvindo. E um dia, numa determinada oportunidade, quando alguém pisou na bola em alguma questão, ele, mas vocês fazem evangelho, vocês dizem isso e aquilo outro, como é que... Então, se você percebe que a pessoa está atenta, né? Mesmo que ela não esteja ativamente participando, mas ela está absorvendo aquele conhecimento. Por isso é que mesmo crianças, né, são indicadas. Óbvio que quando é muito pequeno e você percebe que há uma desatenção muito grande, a gente aconselha que você realize um evangelho próprio, né, com aquela criança. Inclusive, tem obras dentro da doutrina espírita adaptadas para isso, né? Chico tem algumas obras, tem outros autores espíritas, como o Adeilson, que faz obras para jovens, para crianças, em que você pode fazer a interpretação do evangelho numa linguagem mais apropriada, que fique mais interessante para aquela criança também. Então, às vezes, para não ser muito maçante, você pode utilizar desses recursos também. Ou diminuir o tempo, né, da duração do evangelho, para que as pessoas não fiquem desestimuladas a participar por não serem espíritas ou por não compreenderem tão bem aqueles ensinamentos. E, inclusive, se for uma criança muito pequena, deixa ela lá brincando, não, lógico, com coisa eletrônica, mas ela ali por ali, escutando o que está sendo falado, porque ela também está absorvendo o que está sendo dito. E, inclusive, meus amigos, a pessoa sozinha,
né, em oportunidades de atendimento fraterno, onde é sugerido para as pessoas que estão ali naquela condição de dificuldade, que procuram a casa espírita, se ela já implantou o evangelho, não, e implantar, dizer, mas a minha família não vai aceitar, comece você sozinho. Como a gente já foi falado aqui, a gente está cercado de espíritos. Você que percebe, que se conscientizou dessa necessidade, começa, acenda essa luz, que essa comparação da Isabela foi perfeita. Acenda essa luz no seu lar, junto com aqueles espíritos que estão à sua volta. Daqui a pouco todo mundo vai começar a se aproximar um ou outro, se não, persista, que você está acendendo essa luz no seu lar para poder trazer a harmonia e entendimento. E aí, meus amigos, que livros estudar? O que a gente pode estar trazendo para esse momento, fora o evangelho propriamente dito? Disse que ia citar o nome. Não, agora eu joguei. É porque assim é uma coisa assim tão boa de se falar, né? Que é falar de livros. Eu adoro livros, né? Eu adoro livros. Então, além do Evangelho segundo o Espiritismo para nós, os espíritos, né? A Bíblia para quem precisa usar a Bíblia, né? Mas para os espíritas, né? A gente pode indicar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele tem muitas citações lá dentro dele, né? Abrange qualquer tipo de questionamento que se faça da vida, né? Ele abrange. Então, você pode ler também o Evangelho. Tem um livro também muito interessante, que é A Boa Nova, né? Do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, né? O Vinha de Luz, né? E o Vinha de Luz, inclusive, é um livro que a gente tem um programa, e que vem falando de todos os capítulos desse livro, né? Tem a coordenação de Reinaldo, esse nosso companheiro, e todas as pessoas podem dar uma lida nesse livro também, inclusive comparar o seu questionamento com o que é falado em cada um dos programas, de cada capítulo que se faz lá, e as dúvidas podem endereçar com o Reinaldo aí também, que ele vai responder com certeza. Entendeu? Ele vai responder com certeza. Aí nós temos, assim, diversos livros, gente. Eu não vou falar muitos, não, porque outros também precisam falar dos seus livros preferidos. Bom, dentro do Evangelho no Lar, basicamente, nós espíritas, pelo menos, fazemos a leitura de duas obras. Uma leitura inicial, né, que é utilizada como um momento de concentração, onde você vai buscando essa sintonia com o alto. Então, a gente geralmente faz a leitura de um livro de mensagem. E aí pode ser qualquer obra, né? Minuto de Sabedoria, qualquer obra da coleção Fonte Viva, por exemplo, do Emmanuel, psicografada pelo Chico. São obras que têm capítulos curtos, mas com mensagens, né, interpretações de frases do Evangelho. É muito interessante, que o Raimundo citou uma delas, que é a Vinha de Luz, que faz parte dessa coleção. Então, qualquer livro de mensagem, porque nesse momento é o momento que você vai buscar sintonizar-se com o alto, onde as pessoas às vezes estão chegando, estão se acalmando, sentando à mesa, né, para aquele momento de conversa, de reunião. Então, uma obra dessa natureza é importante. E aí eu particularmente gosto dessas que eu citei, né. Também tem uma do O Vida Feliz, né, do Divaldo com a Joana, eu gosto bastante também. Então, são obras curtas, rápidas, que trazem uma mensagem interessante. Agora, para o estudo do Evangelho mesmo, eu acho que não dá para substituir o Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto espírita, né, obviamente, você vai fazer essas adaptações. Por quê? Porque é um livro muito completo, que tem ensinamentos muito profundos, e que mesmo quando você termina, você pode voltar para a primeira página, que você vai tirar novos ensinamentos dessa segunda leitura, da terceira leitura, da quarta, porque ainda que você leia coisas que você, poxa, mas eu já li isso antes,
mas quando você leu aquilo antes, você era uma outra pessoa. E você é capaz de extrair novos e novos ensinamentos a cada leitura. Eu lembro, só para finalizar essa minha fala, que quando eu cheguei na doutrina espírita, e eu escutava as palestras e ouvia as pessoas falarem muito sobre reforma íntima, e eu falava, caramba, reforma íntima, eu preciso muito fazer isso, e que obra que eu poderia ler que vai me trazer, né, esse conhecimento e tudo mais. Eu era ansiosa por esse entendimento. E aí, sabiamente, uma amiga muito querida me deu essa obra, né, que é o Evangelho. Ai, desculpa, gente. Essa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu já está bem velhinho, mas eu fiz questão de pegar para ler uma pequena dedicatória em que ela escreveu dizendo: Isabela, este é o mapa, o roteiro, que não pode faltar em nossa bolsa. Beijos. E é verdade, gente. Às vezes a gente quer saber, o que é que eu preciso fazer? Que roteiro eu sigo, né? Para conseguir fazer essa reforma íntima. E essa obra é a obra mais completa, que vai realmente nos guiar na nossa vida, na nossa caminhada, nessa encarnação, para uma vida melhor. Porque ela diz exatamente como Jesus se comportaria e como nós precisamos nos comportar diante da vida, das adversidades, dos problemas. Então, eu acho que, para mim, é insubstituível essa obra. Não tem nenhuma obra, mesmo a Boa Nova, que é um livro que eu amo também, Raimundo citou aqui, mas nada dentro da obra principal, do estudo do Evangelho, acho que nada poderia substituir, para mim, o estudo do Evangelho. Então, eu lerei, como já li muitas vezes, mas lerei quantas forem necessárias, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender com ela. Não deixaram nada para mim, né? Obrigado. Mas é isso aí que meus amigos falaram. O Evangelho é isso, é uma coisa simples, né? Eu, a mesma coisa, faço um livro de mensagens, essas mensagens curtas, mesmo livro. Eu uso muito Minuto de Sabedoria, tem aqueles outros livrinhos pequenos. Eu gosto de usar o livro pequenininho, que é mensagem, Minuto de Sabedoria, é excelente para o Evangelho, para mim. Para mim, esse livro que a Raimundo também são mensagens pequenas, mas são muito interessantes, né? Que a gente tem um estudo de várias obras dessa de Emmanuel. Então, é esse Evangelho. Agora, eu realmente concordo com a Isabela. Porque, na realidade, o Evangelho no lar já está dizendo, vamos estudar o Evangelho. É fundamental, porque esse é um grande momento de a gente, digamos, em família ou em amigos, em reunião dessa natureza, uma reunião íntima, porque o Evangelho do lar é uma reunião íntima, a gente trocar ideias sobre esse Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Porque ainda hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender os ensinamentos de Jesus. Ainda hoje nós temos uma dificuldade de saber exatamente, ler as entrelinhas, tá? desse Evangelho de Jesus, que às vezes a interpretação de várias maneiras. Então, nesse momento, o Evangelho é o momento que nos traz essa discussão, esse momento para que a gente vá começando cada dia mais a entrelinha. O Evangelho do Lar, como eu faço aqui há uns 30 anos, eu já fiz umas 10 vezes, indo e vindo, daqui a pouco eu vou salteado, depois vou indo e vindo, então todos nós aqui tivemos 10, 20 vezes, e toda vez que se faz, essa aqui eu nunca li, gente, mas a gente já leu, já vi outras vezes, eu não me lembrava disso, então toda vez é um aprendizado, gente. Então, façam no Evangelho no Lar, se for a Bíblia, pegue o Novo Testamento, leia de todo versículo por versículo, vocês vão ver que vocês vão se enriquecer como ser humano, como pessoa, vão passar a compreender Jesus, que é o que a gente precisa compreender. É através do Evangelho no Lar, nos dá essa compreensão dele, o que ele quis nos dizer, o que ele quis nos mostrar, o que ele espera de todos nós. Tem uma obra, gente, chamada Jesus no Lar, do Chico, né, do espírito Nélio Lúcio. Gente, essa obra é linda demais. Eu falo que esse livro é um livro que até hoje ele tem acho que 40 e tantos capítulos, não chega a 50. E ele cada vez traz uma passagem que Jesus, na época, junto com os apóstolos, né, visitando a casa das pessoas, quando ele chega, realiza um momento, né, de esclarecimento, né,
do seu evangelho, ou seja, dos seus ensinamentos, né? Ele sempre vai lá e leva uma lição para aquela casa em que ele está visitando. E eu sempre falo que essa obra, apesar dela ser fininha e ter poucos capítulos, eu falo, eu não terminei ainda esse livro. Por quê? Porque, de fato, eu fico salteando as mensagens para ter aquela sensação de que ainda tem alguma coisa lá que eu vou extrair que eu ainda não li. Então, até hoje, eu nunca li ele em ordem, eu fico salteando, abro em alguns momentos, busco um auxílio numa palestra ou outra, mas é um livro que eu até hoje não tive pressa em finalizar, porque eu gosto tanto, porque são tão interessantes as mensagens que Jesus traz, e que eu não quero que acabe, porque realmente é muito interessante. Mas ainda assim, esse livro ele pode ajudar bastante as pessoas que querem compreender um pouco mais sobre essa coisa do evangelho, porque ela coloca Jesus nessa posição, né, de alguém que esclarece, que consola, que exemplifica. E o legal das passagens contadas, né, narradas nessa obra, é que você vê que muitas vezes os questionamentos que as pessoas trazem para Jesus, ele dá uma resposta, quer dizer, é uma coisa teórica, mas em muitas delas você vê logo em seguida um experimento prático sobre aquilo, né? E aí eu lembro muito de uma passagem que o Pedro, junto com outros apóstolos, ficam questionando Jesus, né, sobre as pessoas que são publicanos, como tratá-los, e, né, que deveria ter não deveria ser o mesmo tratamento dado às demais pessoas, porque afinal de contas eles são mais assim ou assado. E aí Jesus vai lá e diz, não, a gente tem que tratar todos iguais, todos merecem o nosso amor, devemos amar a todos de forma igual, todos são nossos irmãos. E aí, né, Pedro, entendi, vamos praticar isso. Aí logo em seguida chegam os publicanos nessa casa. E aí Pedro dá um tratamento diferente do que acabou de aprender. E aí Jesus disse, mas Pedro, eu não disse, né, para você apacentar minhas ovelhas, para você cuidar das pessoas e amá-las de forma igual, por que você está tratando? Então, assim, você vai percebendo que as lições, gente, à medida que a gente estuda, a gente vai tendo coisas práticas para colocá-las, né, no nosso dia a dia e ver se a gente realmente aprendeu, se ela não ficou só na teoria. Então, é outra obra que eu gostaria de citar aqui, que é interessante também. É interessante também a gente falar, que a gente não combina o que vai falar, não, sabe, gente? Cada um vai falando, então, às vezes, né? Por exemplo, eu ia falar desse livro. Eu ia falar desse livro, entendeu? Mas não combinou? A gente não combinou, né? Tá o espírito aqui me soprou primeiro. Então eu queria dizer também para as pessoas que nós aqui, antes da gente fazer o programa, de participar da gravação do programa, nós fazemos o nosso evangelho. No dia da gravação, né, no dia da gravação do programa, antes da gravação do programa, a gente se reúne aqui para fazer o nosso evangelho, né? O nosso evangelho no lar, estendido a todos os lados, ao meu, ao de André, ao de Isabela, ao de Reinaldo, tá entendendo? Então, tudo isso amplia, tudo isso é ampliado. Então, a espiritualidade, né, ela atende a todos ao mesmo tempo. E como a Isabela citou Pedro é o nosso maior representante. Era aquele que levava todos os questionamentos, que cometia todos os equívocos, né? Mas ele se corrigiu, né? Então, tá aí. É uma prova de que a gente pode trabalhar essa nossa reforma íntima. E o evangelho, ele é primordial para trabalhar essa nossa reforma íntima, para que a gente possa estar melhor mais adiante. Reinaldo. Oi, já foi. Aqui hoje. E a questão de manifestação de espíritos? É conveniente na reunião do lar ter manifestação? Manifestação espírita ostensiva jamais, tá? A manifestação espírita deve acontecer na casa espírita, sob uma coordenação, sob uma reunião mediúnica. Evangelho no lar é para discussão do evangelho, entendimento, compreensão, harmonia. Então, não é um ambiente propício, não é um ambiente que deve ter uma manifestação espírita. Então, isso é uma prática que não se deve deixar acontecer, porque isso pode, em vez de trazer harmonia para o ambiente, pode trazer desarmonia, pode trazer
momentos até de intranquilidade na família. Então, não deve se acontecer isso. Se você está numa reunião, no Evangelho no Lar, e tem um médium, se ele sentir qualquer aproximação do espírito, a primeira coisa que ele tem que fazer é desconcentrar. Desconcentra daquele assunto, abre os olhos, sai de coisa, porque ele não pode, não deve fazer. Tá? Não deve fazer porque não é oportuno. Tá? Então, é muito interessante as pessoas que fazem evangelho evitar esse tipo de manifestação. Fazer manifestação em casa, não é evangelho em qualquer situação. Local de manifestação espírita é um local onde você está preparado para aquilo que é num centro espírita. Ponto. Alguém mais quer complementar a fala de Reinaldo? A gente tem que falar, André, que de acordo com a doutrina espírita, né, comunicação com os espíritos é algo natural, né, que pode ocorrer em diversos contextos, né, desde que seja feita de forma responsável e com objetivos elevados, né. No entanto, né, como o Reinaldo já falou, é importante ponderar que a manifestação dos espíritos não é conveniente dentro do estudo do Evangelho no Lar, né, pelas razões que o Reinaldo já colocou. A gente tem que frisar, né, que tem que ser com responsabilidade toda manifestação espírita. Então, por isso que ele diz aí que não se deve fazer fora do centro espírita. Eu acho que a coisa básica sobre isso aí é que, assim, você está ali fazendo uma reunião de evangelho no lar. Se você dá passividade, então ela já não é mais uma reunião de evangelho, é uma reunião mediúnica. Então, acho que já fica claro, né, que não é, cada coisa tem o seu momento. E se você abre espaço para isso dentro, por exemplo, do Evangelho, então você começa a dar abertura para que isso aconteça em qualquer outro momento, né? Então, assim, cada coisa tem o seu momento, a sua hora para acontecer, e se você não quer ser, né, incomodado por esse tipo de situação em outras ocasiões, então reserve isso para o momento adequado, né? Não permitindo que isso, por exemplo, aconteça dentro da sua casa, no momento de reunião, em que outras pessoas que às vezes não estão preparadas para aquilo, para aquela situação, presenciem, né, esse tipo de situação. Raimundo, e com relação ao passe, pode dar passe para aqueles que estão participando na reunião mediúnica? Desculpa, participando do Evangelho no Lar? Já misturei. Essa coisa do passe também é outra mistura, né? Porque quando você está ali envolvido na situação do Evangelho no Lar, todo mundo está recebendo o passe da espiritualidade, certo? O passe da espiritualidade está acontecendo ali para todo mundo. Então não há essa necessidade de chegar e impor as mãos, até porque nem todo mundo está preparado para dar passe, né? Existe uma preparação para dar o passe e tal, mas a espiritualidade não. Ela está preparada para dar o passe ali em que está necessitado e ele acontece, certo? Agora, quando você tem uma pessoa que tem conhecimento, né, que já está ali familiarizado com o centro espírita, aprendeu a dar o passe, né, e houver uma necessidade extrema, né, porque não vai acontecer, porque a gente tem a garantia de que a espiritualidade está ali nos auxiliando, sempre. Onde houver necessidade de a pessoa dar o passe em quem está participando do evangelho, porque o evangelho não está sendo eficaz, certo? Então a gente tem que se concentrar para que seja eficaz aquele momento de reflexão, de união das pessoas, né, dos familiares ou dos amigos que estejam reunidos, mas que não há necessidade, que a espiritualidade já está ali agindo, está dando passo em todo mundo. Isso que Raimundo fala realmente é verdade, mas nós temos que entender uma coisa que a gente deve realmente evitar o máximo possível, mas às vezes tem momentos no Evangelho que tem pessoas que estão no Evangelho e ela chega que não está bem equilibrada, e ela às vezes pode até sentir uma situação que ele necessita de auxílio. A gente tem que ter muito cuidado, mas reforçando o que o Raimundo disse, passe. Eu até acho que qualquer pessoa pode dar passe, desde que ela tenha o mínimo conhecimento possível, né? Saber o que é um passe, precisa saber isso, mas a gente realmente deve evitar o máximo possível, apesar de, se você tiver experiência, porque às vezes nós temos que entender o seguinte, quando você está numa reunião onde
você está bastante concentrado, aí como faz como se você estiver carregado, pode ser nesse momento que algum desses carregos que você está carregando lhe atormente mais um pouco, e você não se sente bem. O que a gente tem que entender, como já até foi falado, Isabela, aqui, que a gente nunca está sozinho, e às vezes, quando a gente tenta fazer uma mudança, uma transformação nas nossas vidas, redirecionar nossa trajetória, os nossos adversários que nos acompanham em alguns momentos lutam para que isso não aconteça. E às vezes no Evangelho no Lar, eles fazem o possível para que a gente não tenha a atenção necessária, não preste atenção, não compreende, e as pessoas ficam de uma maneira meio, digamos, desequilibrada, vamos dizer assim. E se você tiver uma pessoa experiente, ele às vezes não precisa nem dar um passe, só uma orientação, uma fala, porque o passe ele pode ser de várias maneiras. Assim como pode ser imposição à mão, eu posso dar um passo para uma pessoa só conversando com ela, imaginando energias positivas para ela. Então, são várias maneiras que a gente deve, o passe é uma coisa um pouco que a gente deve evitar, mas em algum momento talvez seja necessário a gente fazer esse tratamento que não necessariamente eu devo levantar e impor a mão, mas eu devo buscar naquela pessoa, levar para ele um passe através da minha fala, das minhas energias, de alguma coisa assim. Eu acho que às vezes, já vi que às vezes é necessário em Evangelho no Lar. Mas, como reforçando o que o Raimundo disse, a gente tem que ter cuidado, porque o passe é transfusão de energia e tem várias técnicas que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente, em vez de ajudar, não atrapalhar a vida do outro. Só complementando o que o Reinaldo está falando, né, não necessariamente seja um inimigo, né, mas às vezes o próprio amigo espiritual, né, que não quer se separar da gente, que ele quer estar ali naquela energia. É igual um amigo que a gente tem na escola, ou então na rua, né, que quando a gente muda de classe, né, porque amigo das diversões, né? Ele não conseguiu, né, mas ele quer que a gente fique ali com ele, né? Verdade. Então ele se agarra com a gente, não quer deixar a gente, entendeu? Mas ele, dentro do Evangelho no Lar, ele vai ser esclarecido, né? Com as mensagens que está lendo, com os pensamentos que a gente está emanando, né? E vai também seguir o caminho dele no momento certo. Verdade. Não sei se tem muito a acrescentar, porque meus amigos foram bem certeiros. A resposta é não, né? Evitar ao máximo, pelo menos, mas existem situações em que pode ser necessário, se você tiver o preparo, como o Reinaldo colocou, isso se torna apropriado. E a reflexão que eu trago sobre isso, na verdade, gente, é assim. Quando você está doente, você vai no hospital, não é? Para o médico te atender aonde? No hospital. Muito raramente, em situações muito excepcionais, o médico vai até a sua casa, mas não é o comum. E quando ele vai na sua casa, muitas vezes, ele também não consegue dar o tratamento adequado, porque tudo aquilo que ele vai precisar está no hospital. Então, às vezes, o seu problema requer um exame, algo que ele não conseguiu ali diagnosticar, ele precisa de uma coisa mais detalhada, entender melhor a situação, e para isso os recursos estão lá no hospital. Por isso é que não é tão comum esse atendimento domiciliar, né? A não ser em casos muito extremos, como sempre vão acontecer. Então, alguém que não tenha condições de se deslocar até o hospital, pacientes que já estejam numa situação terminal, e aí o médico vai lá mesmo só para administrar alguma coisa, um medicamento para dor e etc. Mas o comum não é esse. Então, da mesma forma, gente, tudo isso que a gente está falando, né, são recursos, por exemplo, que você encontra dentro do centro espírita e que pode te auxiliar muito em problemas que você esteja passando, né, em alguns momentos das nossas vidas. Mas esses recursos, eles são melhor aplicados, né, dentro do centro espírita, que é um ambiente onde você tem ali todo um preparo, todo um controle espiritual para que aquilo possa acontecer da melhor forma possível. Quando você sai desse ambiente e vai para dentro da casa de alguém, seja a sua casa ou às vezes até a casa de outra pessoa, quando a gente vai em busca, por exemplo, de ajudar alguém a fazer um evangelho no lar, e aí, de repente, naquele momento, alguém passa mal, algum espírito tenta se manifestar através de alguém que está com uma mediunidade, um desequilíbrio, ou então a pessoa passa mal e pede um passe. Então, é ter muita coerência antes de realizar qualquer tipo de procedimento, para saber se você vai dar conta daquele processo. E aí eu lembro da história de um amigo que não era passista, não entendia nada sobre passe, nunca havia estudado passe na vida. Mas sempre que ele ia no centro espírita, ele recebia um passe. Então, ele já achou que
não, eu estou em condições de dar um passe em alguém. Eu não vou lá toda semana e recebo como é que eu não consigo dar um passe em alguém? E aí ele disse que ele foi para o aniversário de uma criança. E essa criança aniversariante estava doente. Febre alta, moleza no corpo e tudo, não estava legal. E aí ele disse que a festa rolando e a criança desanimada, e ele ficou com pena da criança, né? E o momento em que ele foi no lavabo e tal, ele viu a porta do quarto aberta da criança e falou assim, rapaz, vou aplicar um passe aqui nessa criança para ver se ela melhora, porque eu estou vendo que ela não está aproveitando a festa dela. E aí foi lá, fez uma imposição de mãos, uma oração, fez tudo exatamente como ele via no centro espírita. Gente, ele contou que, Isabela, eu saí do quarto dessa criança, me sentei, foi o tempo de sair de lá e sentar na cadeira que eu estava na festa. E eu comecei a passar mal do nível de um tanto, e de repente a criança sai toda serelepe de lá, e eu saí de lá para o hospital. Então, gente, é ter muito cuidado, muito bom senso, né? Antes de você realizar uma prática que você desconhece. Porque você ir lá e receber um passe não significa que você entende sobre esse assunto, tá? Essa história foi ótima. Só pegando o ganchozinho aqui de Isabela, o passe numa situação dessa, vamos considerar aqui como o SAMU. O SAMU vai na casa do paciente, faz o primeiro socorro e leva para o hospital. É a mesma coisa do passe na casa, no evangelho alguma coisa. Você dá o primeiro socorro e orienta para ir para a casa espírita. Só para completar essa situação de Isabela. Você não pode deixar o cara morrer em casa, não, sozinho. Vai lá, faz o primeiro socorro, deixa... E aí, a partir daí, ele as orientações para ele ir para a casa espírita, para fazer todo o processo. Ou então, às vezes, Reinaldo, quando a pessoa não tem condições, uma observação, né? Vá na casa da pessoa, preste esse atendimento, mas não vá só. Leve uma outra pessoa do centro com você, alguém que possa, né, te dar esse suporte, possa vibrar junto com você. Isso fortalece ainda mais esse trabalho que você está realizando, né? E deixa esse momento ainda mais assim preparado, porque você não sabe o ambiente que você vai encontrar. Às vezes você chega lá e tudo limpo, muito organizado, mas espiritualmente, como está aquele ambiente, né? Então, ter esse cuidado também é sempre bom. E as casas espíritas também têm esse atendimento, né? Onde ele leva a implantação do evangelho no lar na casa de quem necessita, tá? E essas pessoas que implantam esse evangelho no lar, também elas estão aptas a fazer esse primeiro atendimento do SAMU, como disse o Reinaldo. Então, para a gente fechar esse assunto, a oportunidade é o quê? De estudo do evangelho. A família se reunir em volta do evangelho. Mas ocorreu uma manifestação, porque vamos hipoteticamente, uma visita chegou, participou, aí ela se desequilibrou e tal, por ela ambiente, deu uma comunicação. Aí a gente vai, lógico que se vai socorrer. Eu não sei fazer, entremos em oração, pedindo que os benfeitores auxiliem aquela oportunidade. Alguém está se sentindo mal, eu sei dar passe, vou dar passe, vou deixar a pessoa passando mal? Não vou. Mas o que a gente tem que entender é que não pode ser uma coisa frequente, não é porque está reunida, vamos aqui ficar esperando que venha um benfeitor fazer a prece para encerrar. Não é o momento, eu não estou me sentindo bem, hoje no evangelho, fulano, Isabela vai me dar passe. Não, porque não é o momento. Você não está se sentindo bem, procure a casa espírita para você ver se você necessita fazer um tratamento. Então, em suma, ali é uma oportunidade de estudar o evangelho do Cristo, ponto. E não de outras coisas, outros apêndices aí para poder agregar a esse momento. Aí, Isabela Martins, outra coisa que é muito falada é que no momento do evangelho a gente coloca água para fluidificar, magnetizar. Então, em primeiro lugar, o que é isso? O que é a água fluidificada, magnetizada e o que é essa prática? Bom, gente, a gente está falando aqui desde o início, né, que nesse momento da reunião do evangelho nós temos a presença de uma equipe espiritual ali. A primeira coisa sobre isso, vou já falar sobre a água, mas é importante ressaltar também que para que nós tenhamos a presença de uma equipe espiritual com bons espíritos ali, é preciso um compromisso da nossa parte também. Não pense que, vou realizar esse evangelho hoje, aí semana que vem eu esqueço, na outra semana também não vou. Aí na outra eu faço, na outra eu mudo o dia, porque eu estou vendo que esse dia aqui está complicado. Então, assim, quando há um descompromisso, também não há um compromisso da parte espiritual, tá?
Então, para que eu tenha realmente essa presença, eu preciso firmar esse compromisso, firmar essa reunião, mantê-la de forma séria, pontual, respeitando os dias e os horários, né, e estando comprometido com aquilo. Porque no momento em que eu me comprometo com isso, eu com certeza acharei, né, uma equipe espiritual que também esteja comprometida comigo e com esse trabalho. Dito isso, o que acontece? Nós aconselhamos, Isabela, é obrigado, eu preciso sempre fazer isso? Não, já deixando claro, não é algo que você precise necessariamente fazer, tá? Mas se você quiser, se você gostar, no momento em que você for realizar o seu evangelho, você pode colocar ali um copo de água, uma jarra, ou qualquer coisa do tipo. Não precisa transportar toda a caixa d'água da sua casa para aquela mesa, nem fazer uma oração em volta daquela caixa d'água, como às vezes eu observo, né, apesar da brincadeira, mas a gente percebe que algumas pessoas tratam isso de forma tão séria, que parece que se o copo, a garrafa não estiver exatamente ali no centro, milimetricamente colocada, destampada, não vai funcionar. E aí eu penso, gente, é muita infantilidade achar que o espírito é capaz de tanta coisa e ele não vai conseguir fluidificar uma água porque ela está com uma tampa, né? Ou então que ele não vai fluidificar uma água porque ele não entendeu que aquela água que está na lateral da mesa e não no centro é uma água para ser fluidificada. Então, e aí o que acontece? O que é essa fluidificação, né? Dito que não existe essa obrigatoriedade nem nada, é o quê? Muitas coisas poderiam ser fluidificadas ali naquele momento, mas a água é o elemento mais puro que nós temos na natureza e o mais fácil de ser manipulado, né? Por nós e pelos espíritos também. Então, qualquer coisa que você coloque na água, facilmente aquilo se dissolve, facilmente é absorvido, facilmente se mistura, né? No geral, é assim. Então, o que acontece? A cada momento em que nós nos reunimos para fazer o Evangelho no Lar, que nós temos a presença daqueles espíritos, eles emanam uma energia que penetra, né, que fluidifica aquela água, aquele conteúdo, trazendo o quê? Inúmeras coisas salutares para a sua casa, para a sua família, né, para as pessoas que vão fazer o consumo daquela água. E algo que a doutrina espírita esclarece para a gente mas Isabela, o que exatamente é derramado? Que tipo de coisas são, né, colocadas dentro daquele fluido? E aí você precisa parar e pensar, o que eu preciso? Eu estou precisando de tal coisa. Pois é isso que vai acontecer. Não é só uma questão mental, mas é porque aquele fluido, assim, a gente precisa relembrar um outro ensinamento que a gente já viu aqui. Existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, e que tudo depende desse fluido. E ele é muito maleável, né? É uma matéria quintessenciada que é manipulada de diversas formas. Então você imagina que ao colocar isso, né, num copo de água, por exemplo, os espíritos conseguem transportar para aquela água aquilo do qual a gente necessita, cada um daqueles presentes naquela reunião. Então, quando você coloca a água para fluidificar e bebe, você está emanando aqueles fluidos que os espíritos colocaram ali, entendendo que aquilo seria o melhor para aquela família, naquele momento, e traz para a gente, né, uma série de benefícios, falando de diversos aspectos, espiritualmente, emocionalmente e materialmente também, tá? E interessante, Isabela, que essa mesma água, para uns pode estar com gosto amargo, para outros pode estar normalíssima, para outros pode estar meio adocicada. Então, como você bem falou, conforme a necessidade de cada um, os espíritos colocam aquilo que é necessário para aquele indivíduo e no que ele consome ele tem aquela percepção, ou às vezes não. Alguém quer complementar? Foi bem exposto aí pela nossa querida Isabela, né? Ela destrinchou todo o mecanismo, toda a situação, né? Mas também gostaria de lembrar que quando você está ali reunido na sua casa, né? Esse magnetismo que vem da espiritualidade, ele abrange todo o ambiente que você está. Se você estiver num prédio, a caixa d'água do seu prédio está sendo beneficiada, seus vizinhos serão beneficiados, né? Qualquer recipiente que estiver próximo com água, né, vai estar ali sendo beneficiado, assim, porque nós vivemos num planeta, né? No planeta, e as energias que perpassam pelo ambiente onde nós estamos, elas
ela vai para todo o espaço, né? Todo o espaço, que é o fluido cósmico universal, e isso vai beneficiando, por onde vai passando, vai beneficiando, porque nós Raimundo, todo. Um exemplo, tu falou isso aí, me lembrou aqui um exemplo que a gente poderia dar, por exemplo. O Sol, né? Ele emite energia, né? Raios solares, mas também traz uma série de energias juntos. E aí você imagina, poxa, quando é dia aqui, nesse lado do hemisfério, o Sol, ele não ilumina só a minha casa. Por mais que eu estou aqui orando para que hoje amanheça, para que o dia venha em paz, que eu acorde viva, mas aquele benefício não beneficia só você, ele beneficia todos, né, que estão ali ao seu redor. Então, obviamente que alguns lugares vão pegar uma incidência de sol ali maior, quem está próximo à linha do Equador, quem está mais distante vai pegando menos, mas ele incide para todos, né? Da mesma forma, essa magnetização, digamos assim, que é feita na nossa casa, não tem como eu concentrar aquilo ali e dizer, não passa aqui da minha porta, quando eu boto o pé no corredor do meu prédio já não pega mais, não é assim. Então, no momento em que o espírito se faz presente, ele irradia ali todos. Tanto que quando Jesus estava aqui encarnado, alguns estudiosos, né, fazem certos relatos que dizem que a cerca de 1 quilômetro as pessoas eram capazes de sentir a presença de Jesus, de tanto que era forte o magnetismo que era emanado por ele, né? Tanto que a mulher hemorroidista conseguiu ser curada sem nem tocá-lo, né? Porque tinha uma fé, porque sentia aquela presença, porque absorveu aquele magnetismo que era emanado de Jesus, mesmo sem tocá-lo. Então, da mesma forma, quando os espíritos se fazem presentes, e são espíritos de luz, eles iluminam por onde passam, né? Não é só aqui, dentro desse copo, nem dentro dessa casa, é uma coisa muito mais ampla. Nem as paredes interrompem. Só para mim não ficar calado, a Isabela falou uma coisa muito importante, uma palavrazinha bem pequenininha, que é fundamental nessa situação da água fluidificada, tá? A fé. A fé que você toma aquela água, absorve aquela água, a fé que você tem vai ajudar naquilo que você precisa, né? Porque a fé é fundamental na nossa vida, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente busca. Eu posso até assistir uma coisa, mas essa água eu vou beber, vai dar banho. Se eu não tiver fé, não adianta. Eu preciso ter fé, acreditar que aquela água realmente vai atingir aquele local mesmo que eu estou precisando, e aquele, com certeza, ela vai, não quer dizer que você vai tomar hoje um copo d'água e vai ficar boa de uma doença grave, não. Mas se você for tomando gradativamente a água fluidificada, aquilo pode amenizar o seu sofrimento, aliviar a sua dor, mas tudo depende muito dessa situação, dessa palavrinha chamada fé. Essa gotinha que transforma, né, o remédio de acordo com a tua necessidade. Verdade. E aí, meus queridos? Raimundo, depois de tudo que a gente falou, para poder a gente encerrar o programa de hoje, existe um roteiro do Evangelho do Lar? Olha, eu li um livro, né? Eu li um livro que é E a Vida Continua, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, né? E ele fala uma coisa muito importante, que ele diz assim, que na reunião do Evangelho e oração em família, evocamos a presença dos benfeitores, né? Dos benfeitores espirituais, familiares e demais espíritos amigos, para, em conjunto, participar desse momento de paz. Trata-se, na verdade, de uma modalidade de encontro espírita que deve ser caracterizada pela seriedade e continuidade, a despeito da simplicidade que encerra. Os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico, amparando os espíritos nas necessidades que se revelem sensíveis às vibrações e elucidações o serviço religioso do Evangelho no Lar proporciona. Então,
esse roteiro a ser seguido, né, é como todos nós estamos falando aqui, né, que é a seriedade, né, a necessidade que a gente tem de absorver os ensinamentos do Cristo, estão justamente no modelo que ele nos deixou para ser seguido, né? Então, esse roteiro do Evangelho, que vai reunir essas famílias, esses entes queridos na profissão da fé, né? Como foi esclarecido aqui por todos os participantes, né? É que vai dar o direcionamento para que todos nós possamos absorver tudo que a espiritualidade tem de bom para nos oferecer. Então, estarmos no dia certo, né, como foi colocado, na hora certa, porque a gente tem que ter compromisso, e esse compromisso só é visto pela espiritualidade se ele acontecer entre nós mesmos aqui. Marcamos o dia, a hora, melhoramos o ambiente, tratamos do que vai ser lido, né? E que possamos vivenciar todos os ensinamentos que são dados através desse momento que a gente se reúne para falar do Cristo Consolador, dessa doutrina maravilhosa, e assim a gente vai tratando na nossa mudança pessoal, cuidando da nossa reforma íntima. O que mais? Eu vou simplificar o roteiro, né? Porque é um roteiro de execução, mais ou menos isso, para o Evangelho no Lar. O que a gente deve proceder para fazer o Evangelho no Lar? E tudo que já foi falado aqui, reunião em família, né? Inicialmente vamos ler a mensagem, como já foi dito, faz uma prece, lê o Evangelho, se debate o Evangelho e encerra-se com outra prece. Então, esse é um roteiro simples que se deve fazer o Evangelho lá. E todas essas, uma coisa importante que a gente siga, esse é um roteiro simples, prece, mensagem para harmonizar o ambiente, para todo mundo se acalmar, que aí chega todo mundo agitado e relaxa todo mundo, lê a mensagem, todo mundo se acalma, faz uma prece, né, para que as coisas fiquem mais tranquilas, onde os benfeitores tenham mais assento ao nosso lado, e aí depois disso o Evangelho, faz a explanação, a leitura do trecho do Evangelho, e aí depois dessa leitura faz-se o debate. Ao final do debate faz-se uma prece de encerramento, de agradecimento, e é mais ou menos isso. O Evangelho é um roteiro simples para se fazer, não tem nada de dificultoso, qualquer pessoa pode fazer, com essa simplicidade que a doutrina nos orienta. Isabela? Nada. A único que eu posso também acrescentar, além dessa simplicidade que Reinaldo também citou, mas e aí, o Evangelho a gente segue ordem cronológica, salteado, a família que escolhe como vai querer fazer. A gente sempre recomenda de maneira ordem cronológica, porque aí você consegue ver todo o Evangelho. Mas isso não é uma regra, pode também ser conforme onde abrir e ali naquela oportunidade de estudar aquilo onde se parou. Mas nada muito rígido, o importante é sim, o que é rígido é o dia e a hora, que é o compromisso tanto das pessoas encarnadas envolvidas, quanto com a equipe espiritual que vai dar assistência a essa atividade, e também trazer aqueles espíritos que necessitam de estar ouvindo aquela mensagem e também estudar junto conosco. Como bem no início a Isabela falou, é uma luz que é acesa naquele lar, e aqueles que necessitam daquela luz são oportunizados e são auxiliados naquele momento. É a oportunidade que o Pai nos dá, de onde a gente possa estar se ajudando, nos ajudando, né, a si mesmo, e ajudando a todos aqueles ao nosso derredor, porque, como a gente já foi falado aqui, não é só a nossa casa que é beneficiada, mas o raio é grande de benefício, como o sol ilumina a todos, a oportunidade do Evangelho também, a luz se faz em outros lares também. Alguém mais? Com
com isso, a gente encerra o estudo de hoje, falando dessa atividade que é de suma importância, de auxílio a todos nós. A todos nós. Quem de nós não necessita de estar em volta do Evangelho do Cristo para direcionar o nosso caminho? Como os Espíritos falaram para Kardec, Jesus é o modelo a ser seguido por todos nós. Então, que possamos, pelo menos uma vez por semana, nos reunir em volta desses ensinamentos e refletir sobre ele e aplicá-lo no nosso dia a dia. Só me resta agradecer a meus queridos amigos por estar mais uma vez aqui. Muito obrigada, meu querido Reinaldo. Paz no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Belíssima, Martins. Gente, sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer falar sobre a doutrina, e hoje, em especial, falando sobre o Evangelho no Lar, que é uma prática que todos nós temos aqui há muitos anos e que façam, gente, só façam, porque nos faz um bem danado. Ele realmente é um estudo transformador. Experimentem. Fala, Reinaldo. Eu tive uma ideia na hora que a gente estava nesse debate, e eu ia deixar para depois encerrar o programa. Vou aproveitar no final do programa da ideia. Eu queria sugerir que nós gravássemos alguns dos nossos evangelhos que fazemos aqui e depois botasse alguns no nosso canal para que as pessoas vejam como é que funciona o evangelho. Tá certo? Eu acho até que a gente já temos pronto, né, Isabel? Lembra aquele da memória? Por que não botamos? Mas pronto, a oportunidade é essa. O próximo programa que vai ser postado após esse aqui, onde a gente está falando do Evangelho, lá vai ser um do nosso Evangelho para os amigos poderem estar vendo como a gente faz e ver que a gente é um momento de muito aprendizado, mas que não precisa ser sisudo, não, gente. Pelo contrário, é muito descontraído. Meu querido Raimundo. Eu só quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com todos, né? E pedir, né, que a gente possa comentar o que os nossos programas aqui do Divulgar, porque é interessante para o YouTube, para as plataformas, né, saber que tudo está sendo comentado, está sendo debatido, para que possa dar a importância necessária para que o nosso trabalho continue sendo apresentado, divulgado, aprimorado para todos nós. Certo? Então, dê o seu like, faça o seu comentário, bate lá no sininho para poder ser avisado que o novo vídeo está no ar. Muita paz para todos. Pois é, agradecemos aos mais de 7 mil inscritos do canal que confiam no nosso trabalho e que nos ajude. Como o Raimundo falou, marcando o sininho, comentando, compartilhando com seus amigos, porque são momentos de reflexão que a gente, com essa feedback de vocês, a gente vê se a gente está conseguindo levar essa mensagem a contento a todos. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?